Então vamos continuar nosso estudo sobre os plateamentos. Vamos falar sobre a locomoção. Então a locomoção nos plateamentos, ele é um reflexo direto de sua organização corporal simples, mas também eficiente para a questão de nichos específicos. Observe o primeiro ponto, que esse corpo achatado é a hidrodinâmica. O nome do filo, ele deriva desse corpo achatado dorsal-ventralmente. Essa característica, que embora essencial para trocas gasosas por difusão, ela impõe restrições ao tipo de movimento que eles podem realizar. Em espécies de vida livre, como as planárias marinhas, essas ondulações nas margens corporais permite uma natação graciosa em ambientes aquáticos. Existem a ausência de esqueleto e a sustentação. Graças a essa ausência de esqueleto rígido, ósseo ou hidrostático complexo, o suporte corporal depende do parênquima e do tegumento. A sustentação para o movimento é dada pela musculatura da parede do corpo, circular, longitudinal e diagonal, que atua contra os fluidos internos e o parênquima. O movimento, ele depende do tegumento. Ele é auxiliado pelo tegumento que, em muitos grupos de vida livre, é ciliado, permitindo o deslizamento sobre superfícies através de uma trilha de muco. Em alguns parasitas, como Neodermata, a locomoção reduzida ou ausente na fase adulta acaba sendo substituída pela fixação por ventosas, já que o movimento ativo se torna menos prioritário do que a ancoragem. Essa relação entre o custo energético da locomoção e o tamanho corporal, em plateumintos maiores, a natação por ondulação muscular torna-se necessária, pois o batimento ciliar sozinho não seria capaz de mover essa massa corporal de forma eficiente. Analisem como a locomoção larval, como os dos miracídeos ciliado e a cercária com cauda, nos trematoda, exemplifica essa transição de um movimento de dispersão ativa para um sedentarismo especializado no hospedeiro. Compreender essa mecânica muscular e nervosa da locomoção é a chave para entender essa dinâmica. Muitos antirreumínticos, eles atuam paralisando essa musculatura do verme sem a capacidade de realizar esses movimentos de contração ou de se manter esse tônus das ventosas. O parasita não consegue resistir ao fluxo de fluidos corporais ou ao peritonitismo intestinal e acaba sendo expelido. Então, como essa ausência de um esqueleto rígido limita o tamanho máximo para um plateuminto de vida livre, pode atingir em terra firme quanto à comparação ao ambiente aquático. Em terra, a gravidade exige a sustentação do corpo achatado e o parênquima não fornece, levando ao colapso do corpo e à desidratação. Na água, o empuxo auxilia na sustentação, permitindo que as espécies marinhas atinjam tamanhos maiores e se desloque por ondulação muscular. Então, explique-se por que a paralisia muscular do parasita, mesmo que não o mate instantaneamente, é considerado um mecanismo de cura clínica eficaz em infecções intestinais. O intestino, ele é um fluxo constante. A sobrevivência do verme depende de sua capacidade de se fixar ou se mover contra o peristaltismo. Uma vez paralisado, o verme perde essa ancoragem e é removido mecanicamente, junto com o bolo fecal. Então, se a gente retirar a camada de muco sobre a qual o plateamento desliza, como isso afetaria a eficiência da locomoção ciliar e o gasto energético desse animal? Observe que a locomoção ciliar, ela seria interrompida devido ao aumento de atrito direto com o substrato. O animal teria que recorrer exclusivamente à locomoção muscular, o que é metabolicamente muito mais cara, resultando em um deslocamento mais lento e cansativo. A gente aprendeu que, diferente dos parasitas que a gente viu anteriormente, os tubelários, como as planárias, eles dependem de uma locomoção ativa e coordenada para caçar e explorar o ambiente. A gente aprendeu sobre a trilha de muco e o deslizamento ciliar, onde a epiderme desses animais é densamente ciliada, especialmente a face ventral. Eles secretam essa camada de muco, sobre a qual os cílios batem, impulsionando o animal em um deslizamento contínuo e suave, sem essas contrações musculares visíveis e velocidades baixas. E o tópico, que é a mecânica muscular, que é essa secção transversal. Observe nesse corte transversal que a gente viu que a locomoção é suportada por um arranjo complexo de camada muscular, que é essa circular, longitudinal e músculos dorsoventrais. O parênquima, ele atua como esqueleto hidrostático contra qual esses músculos exercem força. Essas ondas pedais ou movimento de médio palmo, para esses movimentos mais rápidos sobre superfície irregular, o animal utiliza ondas de contração muscular que percorre o corpo. Nesse diagrama, a gente observa o movimento de médio palmos. O animal fixa a extremidade anterior e contrai a musculatura longitudinal para trazer essa parte posterior à frente. Em seguida, fixa a parte posterior para projetar anterior novamente. Analise essa coordenação neuromuscular necessária para o movimento dessas ondas pedais. Diferente do batimento ciliar, que é amplamente autônomo, as ondas de contração exigem uma integração centralizada do sistema nervoso, que é o plexo nervoso e cordões longitudinais, para garantir que essas forças de impulso e arrastamento sejam geradas em sincronia com a fixação ao substrato. Embora os tubelários não sejam parasitas, o estudo de sua musculatura é um modelo laboratorial clássico para testar toxicidade em agentes neurobloqueadores. Substâncias que interferem ou acetilcolina ou GABA afetam imediatamente essa capacidade de deslizamento e a coordenação dessas ondas pedais, servindo como bioindicadores de pureza de fármacos ou contaminantes de ambientes que afetam o sistema motor. Então, de que maneira a secreção de muco atua como facilitador biomecânico tanto para a locomoção ciliar quanto para a proteção dessa dessecação em tubelários terrestres? O muco, ele reduz o atrito com o substrato, permitindo que o batimento ciliar gere essa propulsão eficiente. Além disso, cria uma barreira viscosa que retém essa umidade, permitindo que o animal se desloque em ambientes úmidos fora da água sem desidratar seu parênquima. Então, por que
essa inibição da musculatura circular, mostrada nessa secção transversal, impediria o alongamento do corpo do animal, impossibilitando o ciclo de movimento de médio palmo. Se a gente seguir o princípio de esqueleto hidrostático, a contração da musculatura circular pressiona os fluidos internos, forçando o corpo a se alongar para frente. Se essa musculatura for paralisada por algum fármaco, o animal perde essa capacidade de projetar a sua extremidade anterior, cessando essa locomoção ativa. Então, observando esse diagrama de ondas pedais, por que o animal precisa levar uma pequena porção do corpo, do substrato, durante a contração, em vez de arrastar o corpo inteiro de uma vez? Observe que, ao elevar essa porção do corpo, o animal reduz drasticamente a área de atrito com o substrato naquele ponto específico, e isso permite que a força gerada pelas áreas permaneça fixa, direcionada apenas para empurrar essa onda para frente, tornando essa locomoção muito mais eficiente e menos desgastante energeticamente. Além desse deslizamento ciliar e dessas ondas pedais, os turbelários terrestres utilizam sua musculatura de forma altamente especializada para interagir com o ambiente. A gente observa que existe o movimento de fuga e enrolamento, onde, se você observar a primeira figura, onde a extremidade anterior à seta ela é mantida enrolada durante a raptação. Esse enrolamento, ele protege o quimiorreceptor anterior sensível e permite que o animal mude de direção abruptamente através de ondulações corporais vigorosas coordenadas pela essa musculatura longitudinal. E também a questão da predação e captura de presas. Observe que a locomoção é a base na estratégia de caça. Vimos na figura A a F, onde o plateuminto ele utiliza seu corpo flexível para envolver e imobilizar a presa. Já de G a J, ele captura um isópode, que é o tatu-bolinha. Observe que a extremidade anterior ela é projetada para cima para localizar e aderir à presa, onde demonstra esse controle neuromuscular refinado. Essa capacidade de levantar a extremidade anterior e realizar enrolamentos complexos permite que esses animais terrestres ocupem nichos de predadores de topo quando se trata da microfauna do solo, competindo com artrópodes e pequenos moluscos. Analise como essa diversidade de movimentos representados nessa tela compensa a falta de apêndices locomotores. Essa predação por tubelários frequentemente que envolve a secreção de mucoadesivo e enzimas proteolíticas. O estudo dessas secreções é de interesse biotecnológico, pois contém substância que pode atuar como potentes adesivos biológicos ou agentes líticos. Além disso, a paralisia da presa sugere que a presença de neurotoxina no muco, que são alvos para a pesquisa de novos compostos bioativos. Então, como essa flexibilidade dessa musculatura dorsoventral permite que os tubelários realizem esse enrolamento corporal necessário para conter presas muito maiores que seu próprio diâmetro. Observe que essa contração coordenada no músculo dorsoventral, ela permite o achatamento extremo ou arqueamento do corpo, enquanto a musculatura diagonal prevê essa torção necessária para envolver a presa de forma helicoidal, imobilizando-a contra o seu substrato. Se farmacologicamente a gente basear nos eventos de predação mostrado, por que a busca por compostos paralisantes, que são neurotoxina, no muco de plateumintos terrestre, é uma área promissora para a farmacognósia. Observe que a rapidez com que presas ágeis, como isópodes e lesmas, param de lutar após o contato inicial com o plateuminto, indica ação farmacológica imediata, sugerindo, hipoteticamente, toxinas que podem vir a servir de modelo para novos relaxantes musculares ou sedativos, analgésicos. Então, se a gente observar esses eventos de predação A a J, como a ausência de esqueleto rígido acaba sendo uma vantagem estratégica para uma planária no momento de imobilizar uma presa com carapaça e um corpo viscoso. A falta de um esqueleto, ela permite flexibilidade total, possibilitando que o animal molde seu corpo exatamente ao redor da presa, eliminando pontos de fuga e aplicando pressão muscular em todas as direções, algo que o animal com esqueleto rígido não consegue fazer com a mesma eficiência. Então, vamos observar a locomoção em formas parasita. O primeiro ponto, locomoção reduzida no adulto. Uma vez que o parasita ele atinge seu sítio de infecção definitivo, como o lume intestinal ou vasos sanguíneos, a locomoção torna-se reduzida. A energia que seria gasta para esse deslocamento, ela é redirecionada para a produção massiva de ovos. Então, qual que é a principal ponto aqui? É a fixação como estratégia principal. A sobrevivência depende da fixação. Então, a estrutura como escólicos das tênias e as ventosas, o fascília hepática, ele garante que o animal não seja expelido pelo fluxo e fluidos do hospedeiro. No caso do xistossoma, o macho e a fêmea permanecem emparelhados. O macho utiliza sua musculatura para manter fixo contra o fluxo sanguíneo venoso, enquanto transporta a fêmea no seu canal ginecóforo. O hospedeiro, ele oferece um ambiente estável e homeostático. A perda de cílios epidérmicos, substituído pelo segmento sensicial, nos adultos, reflete essa adaptação, pois o batimento ciliar não é mais necessário para a propulsão ou circulação de água nessa superfície corporal. Regressão morfológica como especialização. Então, essa transição do estágio larval altamente móveis e ciliados, que é os miracídios, ou os nadadores, que é a cercária, para esses adultos sésseis ou de baixa mobilidade, é um exemplo clássico de como a seleção natural atua de maneira diferente em cada fase do ciclo de vida heteroxeno. A baixa mobilidade dos parasitas adultos facilita a ação de fármacos que causam paralisia neuromuscular. Como o verme não precisa fugir e sim segurar-se, qualquer interferência na coordenação motora ou no tônus muscular dessas ventosas resulta nessa expulsão passiva pelo organismo do hospedeiro. Então, se a gente considerar que a tênia quase não se envolve no intestino e ela ainda mantém uma musculatura longitudinal e circular funcional por
por todo o corpo, acontece que essa musculatura ainda é necessária para manter a integridade do corpo contra as forças de compressão do intestino, e principalmente para permitir que essas proglótides se desprendam e se movimentam minimamente após serem expelidas com as fezes, auxiliando nessa dispersão dos ovos em ambientes externos. Então, nessa aula, a gente viu que o plano corporal dos plateumintos não é apenas uma característica morfológica, ela é uma estratégia de sobrevivência refinada há milhões de anos. Ela atingiu 2 pontos. O primeiro, a economia funcional e custo energético. A vida livre, ela exige um investimento energético maior em locomoção e órgãos sensores para a busca de alimento. Espécies como essa representada na tela, ela utiliza as cores vibrantes e natação ativa em recifes de corais. Em contrapartida, no parasitismo, representa uma economia funcional massiva. Então, ao habitar ambientes com o intestino humano, o parasita ele desfruta da homeostase e alimento abundante, permitindo que a energia seja quase totalmente desviada para o crescimento e reprodução. Outro ponto que a gente aprendeu, o segundo ponto, é que a forma determina a função. O corpo achatado em vida livre, ele facilita o deslizamento ciliar e as trocas gasosas. Já no parasitismo, ele permite uma aderência íntima à mucosa do hospedeiro. Essa coerência evolutiva do grupo reside na plasticidade desse plano corporal básico, capaz de sustentar tanto predadores ágeis quanto endoparasitas altamente especializados. Reflitam que, sobre essa transição evolutiva, a simplificação observada nos parasitas, que é essa perda de olhos, redução de musculatura motora, não deve ser vista como retrocesso, mas como uma especialização extrema. A eficiência energética é a métrica do sucesso aqui, que quanto menos o parasita gasta para se mover, mais ele investe em colonização de novos hospedeiros através de uma prole numerosa. Se você observar, esse slide, ele ilustra o cenário real da prática clínica. A gente tem a tênia no intestino humano, o que reforça que o tratamento farmacológico, ele não visa apenas matar o verme, mas destabilizar essa economia funcional. Então, quando se usa antirreumíntico que interfere nesse delicado equilíbrio energético do parasita, ao paralisar ou lesar seu tegumento, a gente força ao gasto de energia como reparo, ou tentamos vencê-lo pela sua resistência mecânica ao peristaltismo, o que leva à cura da infecção. Se a gente comparar a planária marinha e a tênia, qual desses animais você diria ser mais evoluído em termos de eficiência energética para o seu ambiente? Acontece que ambos são igualmente evoluídos para o seu nicho. A planária, ela é otimizada para exploração ativa em um ambiente mutável, enquanto a tênia é otimizada para o máximo aproveitamento do ambiente estável e rico, sacrificando sua autonomia motora pela eficiência reprodutiva. Então, se a gente pegar e observar, note que a transição da água para a terra exigiu para que as planárias terrestres abandonassem esse deslizamento puramente ciliar para investir em ondas musculares potentes e um muco adesivo mais denso. Mover-se na terra é caro para um animal sem esqueleto. Outro ponto que a gente tem que ter observado é que o Scolex como âncora metabólica. Nas formas parasita, a locomoção ela se tornou estática. O Scolex não é apenas uma peça de fixação, ele é o que permite ao animal poupar toda a energia que seria gasta em movimento e desviá-la para a produção de milhões de ovos. O próximo passo que a gente tem que observar é a coordenação. Toda essa complexidade muscular que a gente viu, seja para perseguir uma lesma, para se enrolar em um vaso sanguíneo, existe um maestro. No próximo bloco, a gente vai ver o sistema nervoso ganglionar, coorena todas essas contrações musculares e processa informações sensoriais, para que esses movimentos não sejam apenas aleatórios. Eles são sim estratégia. Lembre-se que embora a tênia pareça parada no intestino, o tegumento dela está em constante atividade bioquímica. Ela absorve nutrientes, enquanto o músculo do estróbilo apenas mantém o tônus para ela não ser arrastada. É a forma mais extrema de sedentarismo produtivo da natureza. Até a próxima aula.